Glória a Deus. Mateus capítulo 13, verso de número 2 diz assim: E grande multidão se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se sentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. O verso de número 8 deste mesmo capítulo diz assim: Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, e a 70, e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso de número 19 desse mesmo capítulo diz assim: A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas, não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Espírito Santo para falar o seu coração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Ó Deus, fale conosco, nos abençoa, porque só o Senhor, ó Deus, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que curam, que restauram. Por isso nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? A Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo 21, verso 22, diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Se você orou pedindo a Deus para falar o seu coração, então Deus vai falar com você e conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo escreve no capítulo 3, verso 9, ele diz que nós somos lavoura de Deus. Amém? Amém. Então hoje eu quero pregar acerca do tema: nós somos lavoura de Deus. Você pode repetir comigo? Diga: eu sou. Eu sou. Diga: eu sou. Eu sou. Lavoura de Deus. Amém? Glória a Deus. O que é lavoura? Lavoura nada mais, nada menos é que uma plantação, seja de alimentos, seja de árvores frutíferas, enfim, isso é uma lavoura, é uma plantação. E nós vemos aqui um texto onde Jesus, ele explicando, a parábola do semeador aos discípulos, ele começa a dizer através de parábolas. O que são parábolas? São comparações que Deus pega no nosso cotidiano, daquilo que nós fazemos. Aqui nesse tempo ele estava falando com pessoas que eram acostumadas com a terra, que eram acostumadas a plantar, que eram acostumadas, enfim, a mexer com a terra, com a pecuária, com a agricultura e por aí vai. E ele então começa a explicar acerca de parábolas. E para entendermos essas comparações, a Bíblia diz que Jesus então, ele começa, depois que os discípulos indagam para ele o que era que ele tinha pedido para ele explicar para eles essa parábola,
É o que nós vimos aqui a partir do verso 19. Jesus explicando esta parábola. Mas para que entendamos esta parábola, nós temos que entender alguns fatores aqui. Quando ele diz assim, ó, o semeador saiu a semear. O semeador, aqui, aquele que planta a palavra no coração do homem, que libera a palavra para o homem, é o próprio Deus. A palavra é a semente. Por isso que ele diz, o semeador saiu a semear. Então a semente é a palavra de Deus. Por isso que ele diz, a semente que caiu em terra tal, é a palavra. E quando ele diz a terra, está falando da minha e da sua vida. Aonde vai ser, semeado, aonde será semeado esta palavra. Mas Jesus, ele começa a explicar essa parábola. E ele começa a falar de alguns tipos de solo, alguns tipos de terra, aonde a palavra dele é semeada. E nós vemos aqui que no último terreno, ele fala que caiu numa terra boa, uma terra que produziu. Amém? Foi o que nós lemos. E o texto aqui, para entrar no texto, nós temos que entender a primeira parte que Jesus, quando ele começa no versículo 3, ele diz assim, olha, o semeador saiu a semear. Ou seja, se nós queremos, que a nossa vida seja uma vida de resultado, porque a palavra que caiu na terra boa gerou resultado. Ou seja, a semente germinou, ela brotou, ela virou uma árvore, ela gerou frutos. Então, se nós queremos que a nossa vida ela venha produzir algo, primeiro, nós temos que entender que a nossa vida é uma semeadura. A nossa vida é uma plantação. Ou seja, a Bíblia diz lá em Gálatas que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Você pode repetir comigo? Tudo que eu planto, eu vou colher. Então a nossa vida é uma semeadura. Ou seja, o que nós estamos plantando? O que você tem plantado? Como assim, pastor? Nós vimos aqui que a semente ela é comparada com palavra. O que você tem plantado com os seus lábios em questão a sua vida com Deus? O que tem saído dos seus lábios? Palavras de fé ou palavras de edificação? Palavras que vão atrair a presença de Deus ou palavras que vão afastar a presença de Deus? Palavras que vão produzir vida ou que vão produzir morte? Então tudo depende daquilo que nós plantamos. Mas nós também podemos plantar com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Então tudo, a nossa vida em si, ela é uma plantação. Agora depende é o que nós estamos plantando. Jesus disse, o semeador saiu a semear. Então entenda, a nossa vida é uma plantação. A nossa vida ela é feita de plantações. E o texto diz claro, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então não adianta você plantar algo e querer colher outra coisa. Você vai colher aquilo que você plantou. Entenda uma coisa, se você plantou pouco, como diz a Bíblia, você vai colher pouco. Se você planta muito, você vai colher muito. E se você não planta nada? Não vai colher nada. Então tudo é uma questão de lógica. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas se nós não plantamos, nós não vamos colher. Então não existe uma lavoura, não existe sem uma semente plantada. Então basta, aqui a questão é o que nós estamos plantando e se nós estamos plantando. Mas não adianta eu querer colher algo se eu não estou plantando. Não adianta eu querer uma medida de algo se a medida que eu estou plantando não condiz aquilo que eu quero colher.
Então tudo é uma questão de plantação. É uma questão de medida. Porque a Bíblia diz que a fé, ela tem tamanho. O que ela tem? Tamanho. Jesus disse: a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, não só direis o que foi feito a essa figueira, mas se disseste até a este monte, ergue-te daqui, e assim se fará. Tudo isso é uma questão analógica, figurativa, ou seja, Jesus disse: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você não vai fazer só o que foi feito a essa figueira, porque Jesus liberou uma palavra, uma semente, e aquela figueira ela secou. Mas ela secou com um propósito, porque ela não produziu frutos, ela nasceu para produzir, mas ela não produziu. A Bíblia diz que Jesus só encontrou folha nela. Aí Jesus falou: ela é uma figueira, nasceu para dar fruto, não está dando. Aí a Bíblia diz que Jesus liberou uma palavra. Aí os discípulos ficaram maravilhados: Senhor, mas como é que secou rapidamente a figueira? Aí Jesus falou: olha, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você não vai ser só o que você disse a figueira, mas até você dizer: é este monte. Ou seja, eu vou chegar aqui, um exemplo: eu quero ver Nova Lima. Monte, sai daqui porque eu quero ver Nova Lima. Não, Jesus estava falando claramente: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se você dizer, ainda que seja enorme, grandioso o seu problema, se você tiver fé, ele vai ter que sair da sua frente e você vai cantar o hino da vitória. Se você for uma fé, você poderia. Então tudo é uma questão de fé. Então a sua semente, ela tem que ser plantada com fé. Não adianta você: eu creio mais. Então a sua semente não foi plantada com fé. Aquilo que você faz diante de Deus, tem que haver fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia diz que, primeiro, o semeador saiu a semear, ou seja, a nossa vida é uma plantação. Segundo, a Bíblia diz que a última semente caiu em terra boa. E a Bíblia diz que ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, diga: eu preciso ter um coração aberto para a palavra de Deus, para que haja resultado. Então nós temos que ter o nosso coração aberto para a palavra de Deus. Jesus diz que aquele que ouve, ele foi falando: olha, aquele que ouve as minhas palavras, foi comparando os terrenos, o rochoso, o pedregoso e o espinhoso, o que caiu à beira do caminho, aquele rochoso, que é o pedregoso, e caiu em boa terra, e entre os espinhos também. Ele foi falando, cada um onde foi caindo a semente. Mas quando caiu na boa terra, a terra recebeu. Ele falou: aquele que ouve as minhas palavras e as recebe. Ou seja, aquele que recebe a palavra, que abre o seu coração para a palavra de Deus, aí vai gerar resultado. Olha o que a Bíblia diz lá em João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e será feito. Só que tem gente que confunde, porque Jesus diz bem claro: olha, se você permanecer em mim, primeiro eu tenho que estar nele, eu tenho que crer nele, eu tenho que andar com ele. Ele disse: eu sou o caminho, então eu tenho que andar com ele, eu tenho que ter comunhão com ele. Aí, se você estiver em mim, permanecer em mim, e as minhas palavras, aí é que está o X da questão. Aí, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e assim vos será feito. Vos será feito como? Conforme o que diz a palavra de Deus. Tem muita gente pedindo algo que não está de acordo com a palavra. Tem gente que está pedindo muita coisa que nem foi Deus que falou. Tem gente que está recebendo, abertamente falando, tem gente que está recebendo algumas profetadas por aí, que Deus vai fazer, e Deus não está falando. Por quê? Porque está fora da palavra. Então, se não tiver na palavra, a pessoa, e tem gente que recebe, aí não acontece, sabe o que ela faz? Ela começa a culpar Deus. Que Deus esqueceu de mim, que Deus não mente, não. O que Deus fala, Ele cumpre.
Agora, se estiver dentro da palavra dele, ele vai cumprir, porque ele mesmo falou: as palavras que saem da minha boca, é da boca dele, que sai da minha boca, não voltarão para mim vazia, elas vão fazer acontecer aquilo a qual foi designada. Então, aquilo que nós queremos, se não tiver de acordo com a palavra, não passa de profetada. Então, tudo passa pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele testifica o nosso coração. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É bom você ouvir a palavra, porque tem que ter base na palavra. E você pedir para Deus para testificar no seu coração. Aí a Bíblia diz aqui que Jesus continua dizendo, né, no verso 19. Ele diz: olha, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, ou seja, Satanás, e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus estava dizendo o quê? Que a terra, a semente que cai à beira do caminho, é aquela pessoa que vem à casa de Deus, que ouve a palavra, mas ele diz assim: olha, ouve a palavra e não compreende. Aí é que está o X da questão: não compreende. Ou seja, repita comigo: eu preciso buscar entendimento da palavra, para que Satanás não mate as promessas de Deus na minha vida. Porque ele diz: quando a pessoa, você está ouvindo a palavra hoje, aí você diz: eu não entendi nada. Aí o que você faz? Então deixa para lá. Não, se você não entendeu, você tem que procurar entender. Você tem que buscar a direção de Deus. Você tem que, enfim, a Bíblia diz que quando eu não compreendo, ele falou assim: quem é que pega a palavra, vem e arrebata a palavra? É o diabo. Então, quando o diabo vê uma pessoa que não está nem aí para entender a palavra de Deus, ele fala: opa, é esse aí mesmo que eu vou investir, vou acabar com a vida dele, porque ele não está nem um pouquinho preocupado com a palavra de Deus. Entenda uma coisa: Jesus disse assim, olha, certa feita, ele diz: olha, se as minhas palavras estiverem em vós, eu e o Pai viremos em vós e faremos morada. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de entrar dentro da sua alma. A palavra de Deus, ela tem o poder de abrir a sua alma para Deus entrar e fazer milagre, e fazer algo na sua vida, e produzir cura, e produzir libertação. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade. A verdade é a palavra. Se você conhecer a palavra, vai haver libertação na sua vida, vai haver cura. Mas se você não preocupa em conhecer, em compreender, você diz: eu ouvi a palavra, mas não entendi nada, então deixa para lá. Não. Aí é que o diabo gosta, uma pessoa que não está nem um pouco interessada em conhecer e entender a palavra de Deus. Pastor, mas como eu faço? Se é um ladrão, que é Satanás, que quando eu não interesso, vem e rouba a palavra, e quem é que vai me ensinar ela? É o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em João 12:12, Lucas 12:12, assim: olha, porque o Espírito Santo vos ensinará. Quem é que ensina? É o Espírito Santo. João 14:26, olha, o Consolador, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenho dito. Então quem opera é o Espírito Santo. Lá em João 6:40 diz assim: olha, e sereis todos ensinados por Deus. Então às vezes a pessoa não entende, mas ela não busca a direção de Deus para entender. Ela simplesmente: eu não entendi, deixa para lá. Então você tem que buscar esse entendimento. Quando você estiver lendo a Bíblia na sua casa, não entendeu? Peça ao Espírito Santo para te dar entendimento da palavra. Peça ao Espírito Santo para te ensinar o que está escrito ali. Às vezes a pessoa pega a Bíblia por pegar, não ora, simplesmente lê lá e não entendeu nada, aí passa. Aí alguma coisa ali, ela tem um certo entendimento que está bem explicado ali, né? A própria leitura ali já está bem explicada, aí ela entendeu, aí chega uma parte que ela não entende, ela pula. E às vezes é ali que está o mistério para a bênção chegar, aí ela vai e dispensa. Não procura entender.
não procure entender. Na escola é assim, o aluno estuda a matéria. Se ele acertar a prova, ele estudou lá direitinho, né, não colou, mas estudou e aprendeu, ele tirar lá, resultado, ele vai ser aprovado. Mas e se ele não estudar e não entender nada, e fizer a prova lá por fazer e errar todos, o que vai acontecer? Reprovado. Então, no mundo espiritual, a importância de nós conhecermos a palavra para ela gerar resultado na nossa vida, nós temos que procurar compreender ela. Não apenas ouvir, mas compreender. Porque ouvir, eu estou falando que a minha voz está chegando lá fora. Tem pessoas lá fora que estão ouvindo também. Mas compreender é só aquele que está com o coração desejoso em ouvir a voz de Deus. Então, quando você vem à casa de Deus, venha com a intenção de, primeiro, adorar e glorificar o nome dele. Em segundo, ouvir a voz dele. Então, que graça vai ter eu chegar aqui e não ouvir a voz de Deus? E não ouvir a voz de Deus. Então, escutar, nós estamos escutando. Mas ouvir. Por isso que a Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Que é até o próximo tópico dessa mensagem. Verso 21, 20 e 21 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a minha palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe é chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. Repita comigo, diga: eu preciso deixar a palavra de Deus entrar, criar raízes, para que eu seja uma árvore firme, um cristão firme, que não se deixa abater com as aflições dessa vida. Então ele diz que a semente caiu num terreno rochoso, ou seja, duro. Então uma pessoa que endurece o seu coração para a palavra de Deus, não tem como a semente produzir. Aí vem a perseguição. A Bíblia diz que ele até recebeu a palavra com alegria, mas não tendo firmeza. O que é não ter firmeza? Hoje eu gostei da palavra, hoje Deus falou comigo. Aí o dia que Deus corrige ele, eu não gostei daquela palavra, eu não gostei daquilo. Sabe o que é isso? Coração duro. Tomar remédio é bom? Tem tipo de remédio que é gostoso, tem uns remédios que tem uns gostos bons, mas tem uns remédios que é ruim, mas faz bem. Então tem palavra que é assim, irmão, pode estar parecendo ruim, mas é para curar a sua alma. Tem palavra que você fala: Deus, não gostei. Não, é Deus falando. A palavra está sendo ministrada. Então nós não podemos endurecer o nosso coração. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Está lá em Hebreus 4:7. Então nós não podemos endurecer o coração. Nós vamos abrir o nosso coração só para aquilo que é bênção. Que Deus vai fazer. Que Deus opera. Mas quando Deus quer nos corrigir, a Bíblia diz que Deus, Ele corrige quem Ele ama. Que Deus corrige quem Ele ama. Muitas das vezes você corrige seu filho porque você ama ele. Aí muitas vezes você fala: não, mas minha mãe é chata, meu pai é chato, pega muito no meu filho. Não está pegando, é porque ele te ama. Porque se ele não te amasse, ele deixava você fazer o que você quiser. Aí lá na frente você quebrava a cara, você não ia lembrar do conselho que você recebeu de sua mãe e do seu pai. Sabe o que você ia falar? Meu pai e minha mãe nunca me falou isso. Então a importância da correção. Receber algo que vem de Deus. Tem coisas que Deus vai corrigir para nos corrigir. Então ele diz que a semente, né, quando ela cai no terreno pedregoso,